Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. No Brasil, existem mais de 9 milhões de pessoas surdas e menos de 1% delas se diz cristã, o que demonstra uma deficiência na evangelização e no discipulado dessa população. Vamos conversar sobre a inclusão do surdo na igreja hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até aí, onde você está, muito mais conhecimento qualificado acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Faz um favorzinho pra gente? Curte esse programa, deixe o seu comentário, compartilha também aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Nos ajude a tornar esse programa relevante e a espalhar essa mensagem de amor e de inclusão para todas as pessoas. Você também pode fazer uma contribuição financeira se você quiser. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma doação que não seja pesada, não seja onerosa para você. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Hoje nós estamos aqui muito felizes recebendo o pastor Daniel Cruz, que é líder do Ministério de Inclusão da Igreja Adventista da Promessa, um colaborador da Secretaria de Inclusão, para a gente aproveitar esse mês do surdo, o Dia Nacional do Surdo aqui, e refletir um pouco sobre como está a situação dos surdos no Brasil, ainda mais pensando na pregação do Evangelho, como está o alcance da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Pastor Daniel, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você, uma alegria aqui para a gente falar sobre um tema tão relevante, tão em voga também na nossa sociedade. Tudo bom com vocês? Eu estou aqui com a minha amiga, a irmã Juliana. Eu sou surdo, eu sou pastor também, esse é meu sinal. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu lembro lá do passado, né, como era essa questão do surdo, ela não era muito vista, e hoje como isso tem desenvolvido e como nós temos também muitos surdos aqui no Brasil. E agora em setembro, no dia 26, é um dia muito perfeito e muito feliz que nós comemoramos o Dia do Surdo. E a igreja também é muito importante ter essa questão da evangelização do surdo, nós trabalharmos cada dia mais para conseguirmos ter irmãos surdos conosco. E as pessoas, a cada um de nós, a gente tem que saber que nós precisamos mostrar o amor a cada dia, a cada um. O surdo, ele não pode ali ficar triste por não ter acesso à mensagem, ele tem que estar feliz e sabe, a cada um de vocês precisam aprender mais e saber que o surdo, ele é importante. Às vezes você tem ansiedade ali, como que eu vou lidar, como que eu vou conversar. Saiba que Deus, ele deu as mãos para nós nos comunicarmos e para vocês também se comunicar com a gente. Então, não afaste os irmãos. Lembre-se que é importante a evangelização. Então vá e lembre que é importante saber que Deus, ele ajuda cada um de vocês a levar o amor dele aos surdos. Amém? Amém. Para você que está aí conectado com a gente e não conhece o pastor Daniel, eu vou fazer uma apresentação mais resumida, mais simplificada. Pastor Daniel Cruz, ele é formado em teologia
pelo Centro de Estudos Teológicos da Igreja Adventista da Promessa, o CETAP. Ele é casado com a Laudines e eles têm 2 filhos. A Lara, que aliás a Lara é uma adolescente que já esteve aqui no ano passado gravando com a gente o programa Inclusão Teens. A gente pode deixar o link aqui para depois você acessar e conhecer a Lara também. Ele também é pai do Levi e ele é colaborador da Secretaria de Inclusão desde 2020, desde o começo da Secretaria. Ele é líder do pequeno grupo de surdos junto com o presbítero Sandro. Ele também é professor de Libras e ele congrega na Igreja Adventista da Promessa de Parque Edu Chaves. Certinho, pastor Daniel? Esqueci alguma coisa? Tudo Quer certo. acrescentar? Não esqueceu nada. Então, Quer falar? Eu estou aqui muito feliz também e agradeço também a minha esposa, a Laudinez, e ela tem se desenvolvido também em Libras cada vez mais. E a minha filha, ela tem um pouco ali de vergonha na questão das Libras, mas o meu filho, o Levi, eu percebo que ele tem ali desenvolvido de forma rápida também a questão das Libras. E ele já sabe ele se comunicar um pouco e eu amo assim a minha família, eles são muito importantes para mim. E o pastor Sandro, que é um amigo meu, que nós temos ali, ele e o Sandro, a esposa, nós temos se unido muito assim para a gente poder levar a mensagem. Eu sou muito feliz pela vida deles, feliz também pela vida da minha esposa, que ela tem desenvolvido nas Libras e nos ajudado, e meus filhos também. E eu sei que também tem mais pessoas aí que Deus vai capacitar e vai ser muito bom ter muitas pessoas lá na frente ajudando a nós. Eu sou muito feliz por isso. Tá certo. Quem sabe eu também não sou uma delas, né? Tô tentando, pastor Daniel. Vamos ver se eu consigo. Tá certo. Vamos orando. Bem, para a gente começar, pastor Daniel, como é que você percebe a pregação do evangelho para o povo surdo no Brasil? Você acredita que a Igreja Adventista da Promessa, ela tem se preocupado nesse sentido? Sim, eu acredito que a gente tem desenvolvido nessa questão do surdo, que ela é muito importante. E antes, é muito importante assim, a gente ter o estudo, ter um preparo para estar pronto para ter um passo à frente ali na questão da evangelização. Para quando o surdo ele entrar em uma igreja, ele ver ele uma pessoa capacitada, sabe? Ele conseguir compreender essa mensagem de forma mais clara. E quando o surdo ele tiver contato com alguém que leva ali a mensagem da verdade, que tem esse trabalho de levar a mensagem, eu sei que é muito importante, eu como pastor, essa questão do estudo. Então, lembre-se que vocês têm que ter sempre esse pensamento, que é importante eu saber me comunicar, a igreja se preparar para isso, mas tem que saber também que Deus ele te capacita para esse trabalho e para esse ministério. Então, saiba que é possível você também estudar e Deus ele vai te ajudar. Então, não se desanime, não tenha ali desânimo para poder ter essa missão. Sabe que Deus ele vai demonstrar o amor dele através das suas mãos para poder trazer esse trabalho. Eu acredito que a gente vai ter ali uma mudança para melhor ainda nessa questão da inclusão em Libras na igreja. Tá certo. E o pastor Daniel falou sobre, capacitar as mãos para fazer essa inclusão. E eu me lembrei então de apresentar para vocês o intérprete que está aqui nos ajudando na gravação desse programa, que é o Ricardo Júnior. Ele está aqui interpretando para o Daniel e fazendo a voz também para possibilitar a nossa comunicação, viabilizar para que essa mensagem chegue até você. Então, olha como é importante o papel do intérprete de Libras. E também já vou chamar a atenção porque ele também participou de uma entrevista, para a gente conhecer um pouquinho mais do universo dos intérpretes. Então, fica ligadinho aí e acompanha essa entrevista também. Para a gente continuar, deixa eu desacelerar aqui para dar um tempinho para o intérprete, tudo bem?
Podemos prosseguir? Então, para a gente continuar, pastor Daniel, muitos surdos, eles vêm para a igreja, eles ficam algum tempo, mas depois eles vão embora. Muitos vão embora. Então, na sua opinião, qual é o principal desafio, né, para que os surdos tenham maior permanência na igreja? E como que a gente melhora essa situação? A questão do surdo permanecer na igreja é muito importante, o que a igreja se preparar para ter contato, que o desafio é essa questão de ter conversa, de ter comunicação. Então ele acaba indo embora porque às vezes ele vai chegar ali, não tem com quem conversar, e é preciso a questão da comunicação. Então às vezes tem ali alguns ouvintes que estão intérpretes, mas se não tem a comunicação, ela vai ficar difícil. Mas se cada um souber um pouquinho, pode ser que o surdo não vai desistir, ele vai acabar ficando, que ele vai perceber que tem pessoas ali que querem ajudar e pessoas que não querem se distanciar, mas sim querem ajudar ele. E mostrar que naquele local, ouvintes, surdos, são todos como uma comunidade única. Então, para o surdo não desanimar, é necessário ter essa troca ali da mensagem, para ensiná-lo a cada dia, e também essa troca ali de sinais. Porque o surdo, muitas vezes, ele acaba saindo porque ele vai pensar o quê? Que as pessoas se conversam, tem ali o contato entre elas e ele fica de lado. Então, se tiver essa troca de ideias, se tiver isso muito claro na nossa mente, a gente vai entender que vai ser mais fácil fazer eles permanecerem. Sim, é importante a fala do pastor Daniel. O que ele está trazendo para a gente, pelo que eu estou entendendo, é que para a permanência do surdo precisa haver uma comunhão, né, com os demais irmãos, porque senão ele fica escanteado, né, e para isso a comunicação é muito importante, e o discipulado, né, para que ele cresça e se desenvolva na fé. Isso é bastante relevante, olha só, são pontos importantes que nós, como igreja, precisamos atentar e precisamos orar a Deus, buscar as ferramentas para melhorar esses processos, não é verdade? E pastor, muitos ouvintes pensam que o surdo vem para a igreja buscando a cura, né? Isso de fato acontece, é verdade? Quando o surdo se aproxima da igreja, é porque ele busca a cura? O que o surdo busca quando ele se aproxima da igreja? Então, o surdo, quando ele vem até a igreja, não é a questão da cura que ele procura. A gente sabe que se tiver fé e for da vontade de Deus, ele vai conseguir ter a cura. Mas a gente entende que Deus, ele tem poder verdadeiramente para poder trazer a cura. Então, se nós orarmos, isso é possível. Mas o surdo, muitas vezes, ele vai ter aquela coisa, eu quero ouvir, eu quero falar. Na verdade, o mais importante é ele entender que Deus, ele tem poder para curar. Sim, ele tem. Mas nós surdos oramos por isso, que eu quero a cura. Na verdade, não. Na verdade, eu tenho a fé que ela é firmada em Deus. Eu não vou ficar triste por isso. Eu fico alegre, e o surdo, ele tem que ficar alegre pelo amor que Cristo tem por ele. Isso é importante. É ele entender que Deus, ele é poderoso, mas antes de tudo tem o amor que Cristo tem por ele. E muitas vezes ali pode passar o tempo, se for da vontade de Deus, ele vai ser curado, isso é bom. Mas se assim não for, o importante é o surdo saber que Deus deu ali as mãos para que ele possa se comunicar, para que ele possa ser fortalecido e estar em todo o tempo aí levando essa mensagem. Amém. Então, o foco do surdo também é a graça, né? A graça salvadora do Senhor Jesus, né? Que preenche o coração de todo homem. Pastor Daniel, você estava falando dessa comunhão, que é importante ter essa conversa, essa comunicação, esse relacionamento, né? Que a gente entende, então, que é a comunhão na igreja. Pastor, você acha que ainda existe preconceito na igreja em relação aos surdos? E se existe ou não, enfim, o que fazer para melhorar
a comunhão entre os surdos mesmos, uns com os outros, né? E entre os surdos e os ouvintes, os irmãos da igreja que ouvem. Então, como que a gente melhora, então, essa comunhão, amplia ela, deixa ela melhor? Essa é uma questão que ela é um pouco delicada e o surdo, ele tem essa questão muito do visual e o ouvinte, o surdo, cada um tem ali a sua própria cultura. E muitas vezes tem também surdos que eles são um pouco orgulhosos, não querem ter contato com o ouvinte, assim como também tem ouvinte que não quer ter contato com o surdo, mas a gente sabe que na igreja não pode ter essa diferença. E mesmo tem um pouco da questão do preconceito, o que é importante o surdo perceber? Que naquela igreja as pessoas têm um amor pelo surdo, não é um lugar que as pessoas não gostam de surdo. O principal é demonstrar o amor. Então, dentro da igreja, se ela quer resolver essa questão, tanto faz em qual lugar for, é importante a igreja saber que ela precisa trabalhar a questão da inclusão com cada um, porque cada pessoa tem seu próprio sentimento, tem seu próprio jeito de ser. Mas se a igreja tiver um foco ali em Deus, a gente sabe que esse tipo de problema a gente consegue ir sanando. Cada um tem o seu próprio jeito, mas Deus, ele ama cada um dentro das suas características. Então, se ali tem um surdo que ele está triste, um ouvinte que ele está triste, a gente sabe que os dois têm sentimentos iguais. Então, quando estamos diante de Deus, os dois, eles entram em pé de igualdade. Então, a questão do preconceito, ela é difícil, só que se cada um tiver a consciência de que Deus vê no seu coração, vê no mais íntimo a cada um, e todos acreditarem em Deus verdadeiramente, a gente sabe que a gente vai conseguir tirar essa questão do preconceito e vencê-la com amor. Não ter aquela questão de que um quer mandar no outro, ou um ser mais que um outro. É saber que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, perante Deus todos são iguais, e assim buscar a união. Então, não precisa se entristecer, você tem aqueles sentimentos de que alguém te desprezou, deixou de lado. É importante nós entendermos que perante Deus somos todos iguais, você que nos assiste é amado por Deus de maneira igual, então ter paciência que a gente vai conseguir vencer essas questões de diferença se ela houver. E sabe que cada um tem o seu próprio jeito, sua própria personalidade, tá ok? Daniel, você está falando que cada um tem o seu próprio jeito e que ainda assim todos somos igualmente amados por Deus. Então, eu vou te fazer uma pergunta que me causa crise, eu sei que causa crise em mais outras pessoas. E quando o surdo não sabe Libras? Porque nem todo surdo sabe Libras, né? Como que o ouvinte ou como que a igreja pode se aproximar dessa pessoa? Como lidar com essa questão, né? Você pode dar aí alguns conselhos nesse sentido pra gente? Olha, a comunicação vai ficar complicada nesse caso, sim. Isso é verdade. Se tem um surdo ali que ele sabe Libras e o ouvinte não sabe, a comunicação ela é um pouco dificultada. Mas ali o ouvinte ele vai de alguma forma. E agora se o surdo ele já não sabe Libras de igual maneira como ali a comunicação é difícil com o ouvinte, eu vou falar, por exemplo, a minha esposa. No passado, ela não dominava muito Libras. A nossa comunicação no início ela era difícil, então a gente começou ali a trocar informações e a gente conseguiu aprender. Então, se não sabe Libras, o importante é a gente ter paciência para poder construir essa ponte de comunicação. Isso daí é um processo que vai exigir um pouco de paciência e eu sei que é difícil, porque quando alguém sabe Libras, você se comunica de forma perfeita. Mas quando não sabe, como a gente faz com o ouvinte, ali pouco a pouco vai ensinando, sinal por sinal, palavra por palavra. De igual maneira também vai ser nesse caso. A gente vai ter que entender que o amor de Deus ele vai nos capacitar a ir conversando a cada dia. Então tem outras maneiras. Pode ser na escrita, de mostrar ali algum objeto, algum sinal e começar a ensinar essa pessoa.
Então, através dessa união, a gente vai conseguir desenvolver cada vez mais o nosso ministério e conseguir ter essa comunicação. O que não pode é a gente esbarrar nessa barreira de comunicação e de jeito nenhum tentar. Então, sabe que tem que ter uma paciência ali para pouco a pouco a gente conseguir construir essa ponte, esse contato e ensinar a pessoa. Certo. É um desafio que vale a pena, né? Pastor Daniel, no começo desse programa nós falamos de um dado, né, que pode ser conhecido de muitos, que existem mais de 9 milhões de surdos no país e mesmo assim pouquíssimos se declaram cristãos, né? É 1%, menos de 1%. Então, na sua opinião, pastor, qual é a melhor estratégia, quais são as melhores estratégias para a pregação do Evangelho de Jesus para o povo surdo no Brasil? Na igreja nós temos, sim, né, poucos surdos frente a esse número que nós temos no Brasil, mas a igreja, a gente sabe que ela está em vários lugares. O que seria necessário para a gente conseguir evangelizar o surdo? O mais importante, o surdo, ele tem ali os seus grupos espalhados em vários lugares. Você tem 9 milhões de surdos aí no Brasil. E a igreja, é necessário ela ter esse trabalho de evangelho para cumprir o ID. De que forma? Não ficando ali presa nas suas paredes. Sabe que Deus dá os dons ali dentro da igreja e às vezes tem uma pessoa que ela aprende Libras dentro daquela igreja que é necessário ela ir em diversos lugares ao encontro desses surdos. Eu tenho ali o trabalho que eu desenvolvo com o PG e ali são surdos de diversos lugares que eles entram nessa live que nós conversamos. E contatamos o primeiro surdo e hoje vários surdos vão chamando outros e falam: venha aprender, venha ver a palavra de Deus. E são surdos ali do Brasil todo, de diversas denominações que estão ali aprendendo o amor de Deus e a gente tem esse trabalho desenvolvido com eles. E eu sou aqui da Adventista da Promessa e eu sei que da onde for o surdo que entra ali nessa live, a gente conversa e ensina. Então, as igrejas precisam o quê? Ter o intérprete, buscar essa capacitação e saber que é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Assim nós começamos na live, é uma experiência que a gente tem com essa questão de evangelização do surdo. Eu com o Sandro, chamamos o primeiro, então com um trabalho bem organizado, a gente conseguiu ir desenvolvendo isso, mas é não ficar em casa, não ficar parado. E saber que em vários lugares, não sei quais, mas Deus, Ele deu o dom para você onde você está. Para na tua igreja você aprender, sai, procure algum grupo de Libras e vá tentar ali levar essa palavra aos demais surdos. Deus, Ele capacita, só que é um trabalho muito importante que ele tem que ser desenvolvido cada vez mais. Agora, a pessoa, ela chega na igreja, não tem intérprete. Se o surdo ele senta ali na igreja, vê todos falando, ninguém se comunica com ele, vai ficar difícil a gente falar de evangelismo sem ter essa capacitação dentro da igreja. Então, o surdo está ali dentro da igreja, vê todo mundo se conversando, ninguém conversa com ele. Então, como que a gente vai conseguir evangelizar esse número? Pensa um pouco no que você pode fazer. Essa questão da inclusão, ela vai da união que nós teremos com os surdos. A experiência que a gente teve na live tem crescido o número de surdos porque a gente busca ter esse contato com cada um deles e eles se sentem acolhidos, então isso também é preciso as igrejas entenderem. Ficou de forma clara? Sim. Ficou tão claro que eu queria que você reforçasse, né, essa ideia que você já colocou, falando o que significa o intérprete de Libras para a pessoa surda. Qual é a importância, qual é o significado que tem quando um surdo chega na igreja, nós estamos falando de pregação do evangelho, de inclusão na igreja da pessoa surda. Então, o que significa para um surdo chegar na igreja e ter um intérprete de Libras lá? O surdo ele vai gostar muito de se deparar com uma situação dessa, porque o intérprete é muito importante, que o surdo ele é totalmente visual. Então, se tem alguém que vai passar a mensagem para ele de forma visual, isso é importante. E tem outra questão aqui também. O intérprete ele tem que se desenvolver. Não adianta essa interpretação travada. Tem que ser uma interpretação ali
Não estilo robô, mas uma interpretação que vá levar também a mensagem de Deus. Então não é só ter um intérprete, mas sim ter um intérprete capacitado para essa missão, entendeu? Porque se o surdo ele tem aquele visual e a pessoa ela não é travada, aquela interpretação bonita que demonstra a alegria do louvor, que demonstra a alegria de quem está pregando, o surdo vai sentir isso e ali ele vai conseguir sentir. É diferente de um deficiente, por exemplo, que está em cadeira de rodas. Ele percebe ali todo o cenário, já o surdo não, ele é totalmente visual, por isso que é importante a figura do intérprete e também o intérprete ele ser capacitado para poder de melhor maneira trabalhar e passar a mensagem dele para o surdo. Então saiba que o surdo ele aprende, mas além de ter intérprete também precisa ter ali muita expressão no momento de interpretar, porque se o surdo ele chega na igreja e tem um intérprete ele que fica um pouco travado, ele até dorme, algo que não vai ser muito empolgante. Mas se o intérprete ele consegue ele trazer essa mensagem, ele se torna uma figura ainda mais importante. Então saiba que não é só ter o surdo, mas o principal, não é só ter o intérprete, mas o principal é eles também saber levar a mensagem. Porque se o surdo chega no lugar e é algo muito travado, muito ali sem expressão, ele não vai ter sentimento. Agora, se tem a expressão, se é ali algo muito bem empolgante, ele vai copiar aqueles sinais na hora do louvor, ele vai louvar junto, ele vai aprender, aquelas expressões vão impactá-lo, e aí ele vai, e a gente sabe por isso que é importante a questão do intérprete para levar essa mensagem. Maravilhoso ouvir isso, né? Porque a gente que é ouvinte, a gente não tem essa compreensão. A gente pensa que é o sinal, aprender a fazer o sinal. Mas o que o pastor Daniel está falando para a gente é que tem várias outras coisas que vêm com o sinal. A alegria, né? A comunhão, o mover de Deus no coração do intérprete, daquele ambiente também, ele vai junto com aquele sinal e opera na vida da pessoa surda. Olha que maravilha, que riqueza, quanta beleza e quanta espiritualidade. E olha como a voz de Deus é poderosa, ela fala através das mãos do intérprete, chega ao coração da vida do surdo também e muda toda a sua história. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Pastor, tá maravilhosa a nossa conversa, o diretor já me deu alguns puxões de orelha, a gente precisa terminar o programa. Então, para a gente fechar o programa, eu gostaria de pedir para você deixar para as pessoas que estão conectadas com a gente as suas palavras finais, palavras de incentivo, né? Aos pastores que estão nos assistindo, que estão aí ligados com a gente, as pessoas sejam surdas, sejam ouvintes, enfim, palavras que incentivem a elas a se envolverem mais com a inclusão das pessoas surdas na igreja, seja na comunhão, seja na pregação do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem Jesus, e seja no discipulado, né, para que aqueles que estão na igreja, né, cresçam no conhecimento e na graça de Cristo. Na igreja de cada um de vocês, independente do lugar que vocês estão, os pastores, lideranças, eu questiono, se chegar um surdo na igreja de vocês hoje, como que vocês estarão preparados? Como que a liderança está preparada? Será aquele sentimento de susto, de meu Deus, como a gente vai se comunicar? Ou vão chegar ali conversando, mas português é uma língua diferente do surdo. E o questionamento do surdo vai ser, tem intérprete? E aí muitas vezes a pessoa fala assim, não sei, não tem. Aí vai tentar se comunicar ali de forma escrita. Para o surdo é difícil. Então saiba, a minha mensagem aqui, o principal é o quê? É a igreja se capacitar para a mensagem, a liderança pensar nisso para não passar por esse tipo de situação. Se chegar um surdo, como que a gente vai fazer? A gente vai travar, não vai saber como agir? Então, muitas vezes a gente pensa na adaptação ali para o ouvinte, deixar um culto perfeito. E os irmãos surdos, como que eles ficam nessa situação? Então, um alerta aí para a liderança de todo lugar para poder pensar também na comunidade surda e saber que é muito importante na igreja de vocês terem pessoas que aprendam Libras, que façam os cursos. E além da gente ter um culto ali muito bem elaborado na questão da mensagem da fala,
pensar também nessa questão da inclusão, como que a gente vai adaptar o nosso culto para os outros irmãos. Então é muito importante trabalhar nessa questão. E quem quiser, a Secretaria de Inclusão, ela também está aqui, ó, disponível para poder ajudar vocês. Nós estamos unidos com vocês para a gente poder também dar um direcionamento nessas questões. Sabe que nós estamos todos em união, trabalhando para levar a mensagem de Deus a todos. Esse é o principal. E então, assim, o que a gente quer é que o surdo ele se sinta amado quando chegar na sua congregação. Isso é o mais importante, a liderança também saber que precisa ter esse auxílio. E eu imploro aqui, eu peço para vocês, por favor, trabalhem em favor não só dos ouvintes, mas também dos surdos, de todos os deficientes, e saiba que Deus vai te capacitar. Tendo algum tipo de dificuldade, tem um contato aqui para você poder falar com a Juliana na Secretaria de Inclusão, que desenvolve um trabalho muito legal. Essas lives aqui também que a gente tem para poder anunciar esse trabalho, isso é muito importante. Tem também eu, o pastor Sandra, nós estamos disponíveis para poder ajudar cada um de vocês e que a bênção de Deus seja sobre vocês. Eu amo muito, muito a cada um, seja de onde você estiver me assistindo do Brasil, eu peço a Deus que venha te abençoar e capacitar cada dia mais. Amém. Amém. Pastor Daniel, deixa eu ver se eu lembro o sinal. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Você e a sua família. Como é a família? E a sua família. Sim? Toda a família. Seu Amém, ministério. amém. Tá? Que o Senhor continue aí multiplicando as almas que Ele tem trazido aí através do seu ministério também. Que o Senhor continue fortalecendo você cada dia mais. Obrigada pela parceria, obrigada a vocês dois, né? Pastor Daniel Júnior, por virem até aqui, dedicarem um pouquinho do tempo de vocês. E eu agradeço às suas famílias, suas esposas, a Larissa, a Laudinesa, as crianças. Muito obrigada. E a você que esteve com a gente até aqui, até esse momento, eu deixo também o meu muito obrigado. Eu espero que essa mensagem de alerta tenha impactado o seu coração e impulsionado você a uma mudança de atitudes, uma mudança para a glória de Deus. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui nesse vídeo para falar com você sobre a nossa próxima série de lições bíblicas, a série de lições do primeiro trimestre de 2024. Talvez em nenhum outro tempo da história nós tenhamos visto tantos charlatões da fé como no tempo em que nós vivemos. Tantos mercenários que fazem do evangelho uma maneira de se tornarem ricos, de prosperarem, enfim, que pervertem a mensagem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à custa de oprimir e escravizar as pessoas com uma mensagem que não foi a mensagem que o nosso mestre nos ensinou. Diante desse cenário, que não é novo, apesar de intensificado no nosso tempo, não é novo. Desde o primeiro século, os discípulos do Senhor Jesus já tiveram que lidar com essa questão das falsas doutrinas. Tanto é que nós temos no Novo Testamento as cartas de 2 Pedro e Judas, duas cartas em que os cristãos são convocados a defenderem a genuína mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente sobre essas duas cartas que nós falaremos nessa próxima série de lições bíblicas que tem como título A Defesa da Verdade em Tempos de Confusão. Nós vamos estudar sobre os princípios que tanto o apóstolo Pedro quanto Judas, o irmão do Senhor,
nos ensinam nessas cartas. Essas cartas são importantíssimas para a igreja do nosso tempo. A mensagem delas é atual e necessária para esse tempo de confusão, para esse tempo de negação da verdade. E uma questão importante que eu quero mencionar também é que com essa série de lições bíblicas, nós estamos concluindo uma jornada de estudos pela Bíblia Sagrada que foi iniciada no ano de 2003, no antigo Departamento de Educação Cristã. Decidiu-se estudar todos os livros da Bíblia Sagrada. Então, de 2003 até agora, nós temos estudado a Bíblia Sagrada. Quem participa das escolas bíblicas tem acompanhado várias séries de lições onde nós temos abordado os livros da Escritura Sagrada. E com essa série, com base em 2 Pedro e Judas, com a graça de Deus, nós estaremos concluindo esse estudo panorâmico dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido estudante, que Deus continue abençoando a sua vida, professor na escola bíblica, que Deus use a sua vida para ministrar os estudos dessa lição e que a gente continue sempre amando a palavra, defendendo a palavra e vivendo as verdades do Evangelho de Jesus na nossa vida. Bons estudos para todos vocês! Olá, graça e paz. Essa é a Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Eleilton e nós estaremos juntos nesse dia estudando a lição de número 13. Nós chegamos ao último estudo dessa série que tem nos acompanhado durante todo esse trimestre. Nós refletimos aqui sobre a mensagem da cruz e a proposta dessa lição bíblica desse trimestre foi trazer alguns temas importantes da teologia do Novo Testamento. E hoje, nessa última lição, nós estaremos falando sobre os últimos dias, o que o Novo Testamento fala sobre esse tema relacionado ao futuro, à consumação do século. É disso que trata a lição de hoje, é sobre isso que nós vamos conversar logo depois da vinheta. Fique com a gente e até daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Nós estamos iniciando o estudo da lição de número 13, que tem como título Os Últimos Dias. O texto base da nossa lição é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. É um texto que fala sobre o final dos tempos, inclusive sobre Paulo no primeiro século da nossa era, falando que o final dos tempos já havia chegado. Então, como assim? Como entender essa expressão do apóstolo Paulo? Isso tem muito a ver com tudo que a gente vai estudar e conversar nessa lição que tem como pano de fundo o estudo de uma matéria chamada escatologia, que trata do estudo das últimas coisas. Para nos ajudar nesse estudo, nós temos a alegria de ter conosco aqui a missionária Francinete. Ela vai nos ajudar respondendo as questões, interagindo com vocês que estão nos acompanhando sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Francinete, à Escola Bíblica Especial. Amém, muito obrigada. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e com esse tema tão importante que nos traz tanta esperança como essa ideia dos últimos dias, porque nos traz a ideia de que o nosso Jesus está voltando e que a gente vai poder ver ser feitas novas todas as coisas. Amém, amém, missionária. Realmente é uma lição que, no final das contas, traz muita esperança para a gente, né? Os temas que nós iremos tratar são temas
que estão vinculados à grande esperança de todo cristão, né? Bom, a lição bíblica, ela é dividida em algumas partes, e na primeira delas a gente foca na análise do tema no Novo Testamento, que é a lição bíblica que tem como proposta apresentar os temas da teologia do Novo Testamento. Então, nós temos 3 divisões aqui nessa primeira parte: os últimos dias, o último dia e a amostra do mundo vindouro. Mas para seguir o passo a passo que vem sendo seguido na Escola Bíblica Especial, de ir pelo itinerário das perguntas, nós vamos estudar esses temas, né? Passar por esses conteúdos à luz das questões. E você vai nos ajudar nessas respostas. Bom, então vamos à primeira delas. De acordo com o Novo Testamento, quando se iniciou esse período chamado últimos dias? E aí a lição fala para basear-se tanto no item 1, como também em alguns textos que são colocados aqui na questão. Fique à vontade. E aí, fazendo um panorama um pouco desse primeiro comentário que a gente tem aqui na lição, a gente percebe que o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele aguardava uma visitação de Deus na história, né? A gente vê várias profecias, desde Daniel, Isaías, Malaquias, falando sobre essa ideia desses últimos dias, desses últimos tempos que aconteceriam. E eles tinham essa expectativa. Quando a gente chega e olha para o Novo Testamento, fica claro para a gente que a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, né, o Deus encarnado entre os homens, a presença de Cristo é o cumprimento de muitas promessas feitas no Antigo Testamento. E a chegada de Jesus como homem ao mundo é o começo desses últimos dias, né? A gente olha nos textos de Atos, somente Atos 2, do versículo 16 ao 21, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo, ele faz uma referência a Joel, que falava sobre essa ideia dos últimos dias, que nos últimos dias o Espírito viria e ele desceria sobre toda a carne, seria sobre o servo, sobre a serva, sobre o jovem, sobre o idoso, enfim. O Espírito seria derramado sobre todos, e isso era uma referência dos últimos dias. Então, quando vem Jesus, quando nasce Jesus, quando vem o Espírito Santo e desce sobre a igreja, né, do primeiro século, isso tudo é uma referência desses últimos dias, que foi tão profetizado no Antigo Testamento. Então, a chegada de Cristo Jesus, desse novo rei, é essa inauguração desse novo tempo e desses últimos dias que, em várias referências bíblicas, a gente vai encontrar. E é esse cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento acerca dos últimos dias. Quando os últimos dias eles se iniciam? Se iniciam com a chegada do Salvador no mundo, né? Legal. Então, daí a gente entende essa fala de Paulo, 1 Coríntios 10, 11, texto que está aqui como texto base e que também é um dos textos aqui para apoio dessa resposta, né? Se os últimos dias começaram com a chegada de Jesus, com a primeira vinda, então os cristãos já começaram a viver os últimos dias desde aquela época. Sim, há 2000 anos atrás, né? Desde o nascimento de Cristo a gente está nos últimos dias. Já fazem 2000 anos, mas a gente está vivendo os últimos dias, né? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, havia toda uma expectativa, né, de que eles fossem salvos, de que viessem o Redentor. A vinda de Jesus é o cumprimento, como a gente estudou em outras lições, de que Jesus veio, que Deus cumpriu a sua promessa e que ele estava resgatando o seu povo. O que precisava ser feito para salvar a humanidade foi feito através de Jesus. Então, os últimos dias. Tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Legal. Estamos, então, na parte final da história. Teve um longo período aí de promessas e nós entramos, então, na reta final da história. Eu acho que é legal tentar viver a vida, e parece, olhando para o Novo Testamento, era assim que os cristãos viviam, né? Com essa perspectiva, né, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Acho que isso muda até a maneira da gente enxergar a vida. Bom, mas o Novo Testamento também fala da consumação do século. Nós temos essa expressão últimos dias, né, como você bem colocou,
começou com a chegada de Jesus, então nós já estamos vivendo, mas nós também temos a expressão consumação do século, né? Então, a questão número 2, a pergunta que a gente tem aqui é: a que se refere essa expressão consumação do século? Então, a gente tem essa expressão que a gente está vivendo nos últimos dias, mas lá no texto de Mateus, o 28:20, vai falar a nós essa expressão, né? A consumação dos séculos. E aí, o autor da lição, ele fala sobre vários sinais que aconteceria com essa chegada dessa consumação dos séculos, né? A gente vive os últimos dias, mas ainda tudo não foi consumado, ainda tem algumas coisas que precisam se cumprir para que esses últimos dias e para que para que essa consumação dos séculos ela ocorra, como Jesus falou. Então, ainda tem coisas que precisam acontecer. Ainda falta a gente chegar no último dos últimos dias, né? A gente está nos últimos dias, mas não no último dia. E o Novo Testamento fala desse último dia, um último dia no singular, né? Ele traz o texto de João 6,39, onde ele fala sobre eu o ressuscitarei no último dia. Então tem um dia em que Deus vai fazer nova todas as coisas. Esse é o último dia, essa é a consumação dos séculos. A gente vive esses últimos dias, a chegada de Jesus inaugura esses últimos dias, mas a consumação dos séculos, onde tudo de fato será cumprido, é esse último dia singular. Tem os últimos dias no plural e tem esse último dia que está no singular, que representa em que tudo foi cumprido. E aí o último dia, nesse termo que Jesus usa, eu vou ressuscitá-lo no último dia, é essa consumação do século, esse último dia onde Deus completa toda a sua obra, né? E a gente entende que é essa ideia da glorificação, onde a gente vai poder ver novos céus e nova terra e tudo se fazendo novo conforme Deus ele prometeu. E aí tem um termo que ele utiliza para esse último dia, que é o dia do Senhor, no Antigo Testamento, em que ele trará juízo e salvação a todo aquele que nele crê. Legal. Então, para você que está acompanhando a gente aí, acompanhando esses comentários, né? Olha que curioso que a gente tem no Novo Testamento, então. Então, a gente tem os últimos dias que nós já estamos vivendo e tem o último dos últimos dias, né? Que é parece que vai chegar um tempo que Deus vai colocar um ponto final. Agora é a hora de colocar de fato o ponto final e resolver e cumprir de maneira plena tudo que eu prometi, né? É como o seu pastor aí na sua igreja, que ele está dizendo assim, ó, já comecei a minha conclusão. Só que ele vai falando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, até que de fato ele conclui a sua mensagem. Deus, ele começou os últimos dias em Cristo, mas ele ainda tem algumas coisas para realizar. Mas vai chegar o dia em que ele põe um ponto final nessa história e faz nova todas as coisas. Que legal, gostei da ilustração da conclusão, viu? Então, os últimos dias é a conclusão do sermão, né? Todo trecho, mas vai chegar a hora que o pastor fala o amém e termina, né? Isso, ele dá a bênção e acabou mesmo o sermão. Acabou mesmo, então é a hora que chegar o último dia, né? Eu ia mencionar aqui o texto de Mateus 28, que é o texto da grande comissão, que Jesus termina o trecho dizendo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é legal essa fala de Jesus também aqui, porque se vai ter um último dia nos últimos dias, Jesus dizendo que ele vai estar com a gente até o ponto final, né? Até o último dia ele estará com a gente, né? Sim, isso, e aí, é por isso que no início da lição eu falei sobre essa ideia da esperança, né? É essa convicção que a gente tem baseado nessa palavra de Cristo, de que assim, olha, por mais difícil que esteja, por mais dificuldade que a gente enfrente nesses últimos dias, por mais momentos difíceis que a gente esteja vivenciando, a gente tem relances da graça e da misericórdia de Cristo sobre as nossas vidas, porque Ele está conosco, porque nós não estamos sozinhos. A gente passa pelos últimos dias, mas com a certeza e a convicção de que Cristo vai estar com a gente até chegar à reta final da nossa corrida, da nossa corrida cristã, até após a morte, quando Ele nos ressuscitar pela sua vinda e nos levar para estar com Ele na eternidade. Então a gente tem uma convicção que enquanto Ele não vem
não tem a sua segunda vinda, a gente vai aguardando, vivendo com ele aqui nessa terra, até que ele venha e nos transforme e complete a boa obra que ele começou Amém. nas nossas vidas. Bom, a questão 3, nós ainda temos aqui uma pergunta que, de alguma maneira, tenta aprofundar um pouco mais ainda sobre os eventos desse chamado último dia, consumação do século. Então, a pergunta diz assim: comente sobre os eventos do último dia da presente era que marcarão o início dos primeiros dias do mundo por vir. Então, essa sequência de acontecimentos que nós teremos nesse último dia, né, até início de novos céus e nova terra. Comenta pra gente, por gentileza. A gente tem o texto de Apocalipse, que ele vai falar sobre a ideia dos ímpios vivos, que eles serão mortos, né? Então tem alguns acontecimentos, essa ideia do extermínio de toda a maldade, estabelecimento do novo céu da nova terra. Para que tudo isso aconteça, primeiro a gente tem aquilo que a gente crê, né, como adventista da promessa, né, como promessista. Os ímpios vivos, eles vão ser mortos, os cristãos que estiverem mortos, nessa ocasião, é o que está escrito em 1 Coríntios 15, né, aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão. Aí tem aquele texto de Tessalonicenses também, de que aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, eles serão transformados e arrebatados, e a partir desse dia, então, os salvos, eles estarão para sempre com o Senhor. E aí a gente tem também o evento do milênio, que está escrito em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6, em que os salvos serão levados para estar com Cristo 1000 anos no céu, e nesse tempo em que nós estivermos no céu com Jesus, Satanás e os demônios, eles estão aprisionados aqui na terra, porque eles não têm a quem atormentar. Todos os vivos ímpios, eles estarão mortos, e a gente crê na morte como um sono, né? Essa morte ainda vai ser esse sono. Os salvos estarão no céu, 1000 anos com Cristo. Os ímpios estarão mortos aqui na terra, e Satanás e seus demônios, eles estarão presos aqui porque eles não têm a quem atormentar. Passado o milênio, aí acontecerá o juízo final, né? Tem um texto que fala que bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. Porque aqueles que vivenciam essa segunda ressurreição, eles ressuscitam para o extermínio eterno, para deixar de existir para sempre. Então, os ímpios, eles vão ressuscitar, como diz o autor da lição, para vergonha e desprezo, porque agora já não tem mais esperança para eles após a vinda de Cristo Jesus. E nessa sequência de fatos, vai acontecer a criação de Deus, então, ele exterminar todo o mal da terra e fazer o que ele prometeu, novos céus e nova terra. Ele faz nova todas as coisas. Eu gosto muito de falar na minha igreja e nos nossos pequenos grupos que através da igreja, Cristo, ele está formando uma nova humanidade. Ele está formando, ele vai fazer nova todas as coisas. Então ele vai fazer novos céus, nova terra, e a igreja é a forma com a qual Cristo está formando essa nova humanidade de salvos, em que após a ressurreição, após o corpo glorificado, essa nova humanidade vai descer, essa nova Jerusalém do céu vai descer, vai habitar essa terra purificada, onde não vai mais existir morte, dor, choro, pranto, onde Deus vai exterminar todo o mal e fazer nova todas as coisas. Isso é extraordinário, né? Amém, extraordinário. A gente fica viajando aqui nessas cenas finais da história, à luz da Escritura. Eu acho que eu já falei aqui na TV Viva Promessa alguma vez, mas eu gosto de pensar nessas cenas finais aqui. Para mim tem duas cenas que são muito marcantes, né? A cena da volta de Jesus e a cena do juízo final, né? Uma antes do milênio e a outra depois do milênio. A cena da volta de Jesus, a gente tem em Apocalipse 19 a informação de Jesus vindo num cavalo branco, né? E depois a cena do juízo final é a cena de Jesus assentado no grande trono branco, né? Que é esse trono do juízo final. Então eu costumo brincar assim, que todo ser humano vai se deparar com Jesus depois da morte. Alguns vão se deparar com Jesus vindo num cavalo branco, né? Mas alguns, que são os da segunda ressurreição, você falou que bem-aventurado que participa da primeira, né? Alguns vão ressuscitar, e quando eles acordarem da sua morte, quando eles acordarem do sono, eles vão estar diante de um trono branco. E aí já era, né? Já era.
Então, quem nós veremos, né? O cavaleiro ou o juiz sentado no trono? Então, todos desejamos ver o cavaleiro. Né? Que Deus nos permita nos prepararmos para isso, né? O que Jesus precisava ser feito para que nós alcançássemos isso, ele fez na cruz. Agora é a gente se submeter ao seu senhorio aqui. Agora é a eternidade está à nossa disposição. São as nossas escolhas que vão nos roubar dela. A eternidade para viver para sempre com Cristo Jesus. Essa ideia de se encontrar com um cavaleiro ou com um juiz. E isso hoje, de alguma forma, a gente que determina, a partir do momento que o Espírito ele nos desperta para que a gente possa responder positivamente ao chamado de Cristo Jesus à salvação, né? E o fim da história já está contado. O último dia já está descrito na Bíblia. Então a gente já sabe qual é o final da história. Sim. Então cabe a nós a gente entender então o que eu escolho para minha eternidade. É essa ideia do trono que me trará vergonha pelos meus próprios erros e falhas, ou o cavaleiro que me levará a salvo para a eternidade. Né? É isso aí. Amém, graças a Deus. Na sequência, a questão de número 4, que tem muito a ver com o item 3 da nossa lição, ela diz assim: uma verdade também presente no Novo Testamento é que os poderes do mundo vindouro já invadiram a era presente. Então, aqui o autor pede para comentar o item 3, comentar essa frase à luz do item 3 e de 2 textos. Eu vou ler aqui o texto de Hebreus, e aí na sequência comenta para a gente essa questão. O texto de Hebreus diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque estão crucificando novamente o Filho de Deus, expondo a vergonha. Então, eu acho que esse texto aqui é por conta dessa expressão, né? De salvos como pessoas que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Então, comenta para a gente essa frase. Na lição de número 9, a gente já falou um pouco sobre essa ideia de experimentar no presente, né, em certa medida, essas bênçãos do mundo vindouro. Essa nova vida que Cristo nos permite ter, nos proporciona através do sacrifício dele na cruz, essa nova vida ela vem até nós através da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está formando o caráter de Cristo em nós, né? Quando a gente fala do fruto do Espírito, esse Espírito que está produzindo em nós esse caráter de Cristo. E a gente está podendo viver coisas diferentes nesse tempo e nessa época, mesmo que ainda não esteja nova todas as coisas, mesmo que o mundo ainda não esteja perfeito, mesmo que a gente ainda viva aqui com a presença do pecado, agora não mais sob o domínio dele, mas com a sua presença, a gente consegue viver uma vida diferente, porque a gente tem o Espírito Santo que agora ele habita em nós. E ele faz 2 referências aqui, o autor da lição, acerca do Espírito Santo, que é essa ideia essa atuação do Espírito Santo é essa antecipação do mundo vindouro. E aí ele faz essa referência do Espírito Santo como selo e como penhor. A presença do Espírito Santo em nós é esse selo como a nossa garantia de que, olha, vocês pertencem a Deus. Quando a gente aceita Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, é esse selo de que, olha, vocês, na época em que esse termo foi utilizado, os comerciantes, eles tinham isso, né? Alguém vinha, comprava uma mercadoria, como era garantido, só que ele não podia levar tudo aquilo, né? Qual era a garantia que aquilo era dele? Era através desse selo que era colocado naquele utensílio, naquela madeira, enfim, para que depois o seu funcionário pudesse vir e levar. Então, o Espírito Santo em nós é esse selo de pertencimento a Cristo, de que nós pertencemos a Deus. É uma certeza que a gente tem, é uma antecipação que a gente tem de que a gente vai participar desse mundo vindouro. E esse penhor é essa garantia também, né? Essas 2 figuras que ele utiliza aqui. Essa garantia de que nós pertencemos a Deus, de que foi pago o preço pelos nossos pecados, e agora a gente tem uma garantia de que nós receberemos essa herança final, as bênçãos finais,
com a segunda vinda de Cristo Jesus. Só que a gente vive aqui com essa presença do Espírito Santo em nós e ele produzindo em nós esse caráter de Cristo, nos permitindo viver. E aí coisas extraordinárias que a gente vive. A gente vê curas acontecendo, a gente vê milagres acontecendo no nosso meio. A gente tem a presença um pouco do sobrenatural nessa era vindoura, né? Se a gente tiver a oportunidade, as pessoas elas têm inúmeros testemunhos para contar de livramentos, de bênçãos espirituais que receberam aqui ainda nesse tempo e nessa época. E a presença do Espírito Santo em nós aqui vai produzindo e vai permitindo que isso ocorra nas nossas vidas. Amém, amém, graças a Deus. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui de... a gente tem na Bíblia a esperança dos novos céus e da nova terra, mas Paulo fala que aquele que está em Cristo, ele já é nova criação. Tem até uma versão bíblica que traduz assim mesmo, né? Que ele é nova criação, né? Porque ele nasceu de novo em Cristo Jesus. E quem proporciona isso é o próprio Espírito Santo. A gente foi regenerado, a gente começou a fazer parte da nova criação por meio do Espírito. É óbvio que ainda não experimentamos de maneira plena tudo aquilo que Deus tem pra gente, mas é muito legal essa verdade, né, de que nós já começamos a viver hoje aquilo que Deus nos dará em plenitude no futuro, por meio da presença do Espírito Santo em nós, né? Quando a gente tem, assim, momentos muito preciosos, às vezes, na presença de Deus, né? Em que, naquele momento do culto, a gente sente aquela presença que parece que nos invade, nos preenche, que a gente parece que não cabe dentro de nós, né? É algo tão extraordinário, os momentos de oração, que a gente passa na presença de Deus e que a presença dele é tão marcante na nossa vida. Momentos em que a gente lê a palavra e que ela fala, através da leitura bíblica, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, e a gente consegue ler o texto bíblico e ele falar de maneira tão profunda ao nosso coração, à nossa mente, quando a gente enfrenta dilemas muito sérios na nossa vida, a gente vai mudando a nossa maneira de agir. A gente, e todo cristão que vive essa atuação do Espírito na vida, ele tem uma mudança. Você é uma pessoa antes de Cristo e você é outra pessoa depois de Cristo. É um marco de mudança na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de lidar com a casa, com a família, com o seu trabalho. Porque, de fato, essa presença do Espírito em nós vai fazendo essa nova criação, né, que você mencionou. Ele vai fazendo nova todas as coisas, ele nos regenera, ele vai fazendo uma nova criação. Aquele velho homem, aquela velha mulher, ele já não existe mais, né? A gente vai se renovando. E eu falo por mim, né? Como eu vivo o cristianismo hoje é diferente como eu vivia há 10 anos atrás. Porque quanto mais a gente vai se aproximando de Cristo, da revelação da sua palavra, que a gente vai sendo iluminado, entendendo esse escrito sagrado e como Deus quer que nós vivamos, isso vai mudando a nossa maneira de se comportar e de agir. E Deus vai nos renovando, né? É isso aí. Só destacar aqui ainda também, nesse item 3, essa expressão de Paulo, né? Acho que vale a pena mencionar aqui, quando Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. E aí a imagem aqui é a imagem de uma colheita onde os primeiros frutos são oferecidos, né? As primícias são os primeiros frutos da colheita, né? Então eu acho bonita essa imagem também. Você pensar numa colheita que um dia, né, nós participaremos da colheita completa, né, todos os frutos estarão ali, mas os primeiros frutos, né, a amostra de que a colheita completa virá, já foi dada a nós, né, a gente já tem esses primeiros frutos. Como né? se a gente tivesse o sabor dos primeiros frutos. Tem muito mais, mas vocês já estão experimentando esses primeiros sabores aqui de tudo que se tem a oferecer para vocês, né? Graças Isso a Deus. É algo extraordinário, né? Sim. Mesmo tendo esse corpo frágil, mesmo enfrentando dificuldades físicas, emocionais, mesmo na nossa fragilidade, Deus ainda nos permite, nos proporciona poder experimentar esses primeiros frutos, né? Amém. Bom, caminhando um pouquinho mais, a segunda parte da lição bíblica tem como título Conferindo no Antigo Testamento. A ideia é que a gente olhe para o Antigo Testamento para verificar o que o Antigo Testamento diz a respeito desses temas.
que foram abordados aqui à luz do Novo Testamento. Então, essa é a proposta dessa parte, né? desse segundo tópico aqui da lição. Então, a quinta questão vai nessa linha. Mesmo tendo uma firme esperança futura, o povo de Deus do Antigo Testamento não possuía claro conhecimento do como e nem do quando todas estas coisas aconteceriam. Como o Novo Testamento ajuda-nos nesse sentido. E aí é dito aqui para tomar como base os comentários, mas enfim, o que a gente pode comentar a respeito dessa esperança futura no Antigo Testamento? O povo de Deus no Antigo Testamento, eles tinham várias expectativas, né, em relação ao futuro. E aí o autor aqui da lição, ele traz 6 temas de profecias que o povo de Israel ele tinha no Antigo Testamento. A primeira delas é a chegada do reino por meio do Messias, o derramamento do Espírito Santo, a nova aliança, a restauração de Israel, o dia do Senhor e a chegada de novos céus e da nova terra. Então, todas essas promessas que estão descritas no Antigo Testamento, o Novo Testamento ele traz luz sobre todas elas. Algumas se cumprem. O Espírito desce em Atos 1:2, acontece o derramar do Espírito Santo, Jesus nasce, Jesus morre na cruz como prometido, ele é o sangue da nova aliança que foi derramado por todos nós, enfim, e ele vem trazer a descrição de como vai acontecer. Eles tinham uma promessa do que seria o novo céu e a nova terra, mas vem João em Apocalipse e ele vai descrever pra gente como tudo isso vai acontecer, quais são os acontecimentos que precederão o novo céu e a nova terra. Então, o Novo Testamento, ele traz muita clareza, ele meio que desenrola toda essa revelação, tudo aquilo que estava meio obscuro ainda dos seus acontecimentos no Antigo Testamento, vem o Novo Testamento e ele desenrola, ele traz luz, ele joga luz sobre todos esses acontecimentos. Algumas profecias se cumprem, outras, como a ideia do novo céu e da nova terra, estão descritas quais são os acontecimentos para que essa profecia se cumpra, mas a ressurreição de Jesus é uma certeza de que isso vai acontecer, e aí deixa muito mais claro todas essas profecias. Para quem lê agora e pega agora os 2 compilados, né? Agora a gente sabe como vai se dar. Muitas dessas coisas muitas já aconteceram, algumas ainda estão para acontecer, mas a gente sabe como e quais são os acontecimentos que precedem esses fatos, né? E aí a gente percebe, então, a importância dessa ideia do Novo Testamento para dar sentido a essas profecias do Antigo Testamento, né? A impressão que a gente tem olhando para o Antigo Testamento é que eles não tinham muito essa noção de primeira e segunda vinda de Cristo, né? Lendo os textos, eles aparentam mostrar que, assim, na expectativa deles, quando Jesus viesse, ele viria de uma única vez para resolver tudo, né? Para liquidar tudo. Então, o reino de Deus de maneira plena, o Espírito derramado, a nova aliança, a restauração de Israel, o dia do Senhor, né, viria com a chegada do Messias, o novo céu e nova terra. Então, realmente, como você disse, o Novo Testamento, ele meio que deixa claro para a gente essa questão do quando, né? Vai organizando a ordem dos fatos, né? Isso. Quando que essas coisas vão ocorrer, né? O que precisa preceder elas. Porque, de fato, até quando Jesus vem, eles acham que é ali. É agora que o reino de Israel vai ser restabelecido, é agora que ele vai fazer nova todas as coisas, e é agora que tudo vai acontecer, né? Só que aí, à medida que vai sendo escrito o Novo Testamento, ele vai trazendo essa clareza pra gente, de como, de fato, Deus vai fazer nova todas as coisas, né? É isso aí. Bom, é isso, a gente está chegando aqui já para a parte final da nossa lição. Nós olhamos o tema no Novo Testamento, né, o tema dos últimos dias, do último dia, aí a questão da antecipação dos poderes do mundo vindouro, e agora comparamos isso com o Antigo Testamento, e na parte final da lição aqui, que é o item 3, nós ainda temos uma aplicação, né? Um desafio para o cotidiano, né? Nós temos uma questão aqui de caráter mais prática, né? Então tem até o enunciado aqui da aplicação é o seguinte: creiamos, o último dos últimos dias trará o mundo vindouro, né? É a aplicação que é extraída à luz desse estudo de hoje.
E aí tem uma sexta questão que é: quais são os maiores desafios que o povo de Deus do nosso tempo enfrenta para manter sempre firme a crença na volta do Senhor Jesus? Eu não sei se eu faço a leitura correta, né, do nosso tempo, mas às vezes parece que a gente enfrenta muitas distrações, né, nessa era presente, que às vezes tenta ofuscar da nossa mente a glória que está por vir. E aí, seja coisas boas que acontecem na nossa vida e a gente fala, nossa, tá tão legal, tá tão gostoso viver aqui, ou seja, dificuldades que a gente pensa, nossa, que difícil, só que a dificuldade é tão grande que ela também ofusca e rouba de nós o brilho da eternidade, o brilho da salvação. Então, eu acho que o nosso grande desafio é não permitir que as distrações da época presente, elas roubem de nós a esperança da glória que há de vir. Seja as coisas boas que a gente vivencia aqui, uma conquista de um trabalho que a gente tinha expectativa, o filho que a gente tanto queria, o casamento que a gente idealizava, tudo isso são coisas boas que acontecem entre nós, mas essas coisas boas também não podem ofuscar o que nos aguarda na eternidade. Nem o sofrimento pode roubar de nós a alegria de dizer assim, olha, isso aqui é passageiro. Essa enfermidade é passageira, essa dificuldade financeira é passageira, esse problema familiar, isso é passageiro. Esses sofrimentos presentes, até o texto de Romanos, que o autor da lição coloca aqui, Romanos 8:18, ele diz o seguinte: aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Amém. Então, é muito insignificante. Esse sofrimento que a gente vivencia aqui é muito insignificante. Esse problema que a gente vivencia aqui é muito insignificante, porque tem algo muito mais glorioso nos aguardando na eternidade. Então, eu acho que o nosso grande desafio é manter sempre viva essa esperança de que, olha, um dia Jesus vai voltar. Um dia será nova todas as coisas. Um dia será novo céu e nova terra. Quando o sofrimento apertar, trazer à memória essa esperança. Quando as coisas boas acontecer, se alegrar e lembrar que um dia nós poderemos viver momentos mais felizes do que esse na eternidade com Cristo Jesus. É manter em nosso coração firme essa crença da eternidade, daquilo que Jesus ele vai fazer, novo céu e nova terra, quando ele vai trazer a consumação dos séculos e vai trazer novas todas as coisas. Então, o nosso desafio é não deixar que as distrações ofusquem de nós a glória da eternidade. Amém, amém, graças a Deus. Realmente a impressão que a gente tem mesmo é que, às vezes, né, a gente acaba vivendo a vida sem essa perspectiva da eternidade, né? A impressão que a gente tem é que parece que muitos cristãos estão esquecendo que Jesus vai voltar, né? Isso aqui não é... Essa página da vida não é tudo que nós temos, né? A gente não vai colocar todas as fichas aqui porque há coisas gloriosas que Deus tem reservado para a gente, né? Nós estamos caminhando para o final da nossa lição e o desafio semanal, ele faz a gente lembrar que nós estamos vivendo os últimos dias do ano de 2023. Né? Nós estamos, enquanto você assiste essa escola bíblica especial, nós já estamos na última semana de 2023, né? O último estudo e a última semana de 2023. Então, o desafio que a gente tem, vivendo nesse tempo, que é um tempo em que a gente faz planos, né? Que a gente reflete como foi o ano, né? E projeta coisas para frente, é que você, nessa programação, nessa reflexão, você não se esqueça de que nós somos estrangeiros e peregrinos. E reafirme uma vez mais nesse tempo o desejo de que Jesus retorne. Lembre-se cada dia mais dessa esperança. Missionária Fran, te dou a oportunidade para apresentar aí as últimas palavras, queria deixar alguma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, e aí na sequência ore por nós também para a gente concluir esse estudo. Amém. Chegou até o final de mais uma lição, de mais um ano. Espero que no seu coração você reafirme de fato essa viva esperança de que
o Jesus a quem nós cremos, um dia ele vai voltar para nos buscar e nos levar para estar com ele na eternidade. Que esse seja o maior anseio do seu coração. Se de alguma forma os problemas e as dificuldades que você vivencia têm ofuscado de você essa verdade, eu te convido a reler esses relatos bíblicos que avivem em nosso coração essa esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor e que você possa criar essa imagem na sua cabeça. Um dia os céus eles vão se abrir como duas cortinas, como diz o texto bíblico, e nós encontraremos o Senhor nos ares e nós poderemos ter a certeza e a convicção de que acabou. Todo esse sofrimento, essa dor, a dificuldade, teve um fim e agora nós estaremos com Ele para sempre, nós seremos com Ele para sempre. Então, que em seu coração, para esse próximo ano, você faça esse compromisso com Jesus, de que você quer poder viver com Ele aqui, na esperança de que você o encontrará na eternidade e viverá com Ele para sempre. E que nós possamos orar nesse momento, pedindo que o seu Espírito nos ajude a nos mantermos firmes nessa corrida, para que a gente possa alcançar o final da nossa trajetória. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que produz esperança ao nosso coração, que nos traz expectativas, ó Deus, em relação ao futuro e uma certeza e uma convicção de que nós te encontraremos na eternidade. Que o Senhor possa nos ajudar, Espírito Santo, a vivermos firmes em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, a ter a nossa esperança e os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, confiados nele, ó Deus, e acreditando cada dia mais que poderemos estar contigo na eternidade, que o nosso coração não se perca, Deus, em meio aos problemas, às dificuldades, às conquistas, ó Senhor, mas que a gente olhe para o futuro, Deus, e enxergue a eternidade através de Cristo Jesus. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude em todo esse processo, nessa caminhada cristã. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, missionária. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nós estamos encerrando, então, essa lição de número 13, a última lição dessa série que teve como título A Mensagem da Cruz, onde nós estudamos temas importantes do Novo Testamento. Na próxima semana, nós iniciaremos uma nova série de estudos, a série de estudos A Defesa da Verdade em Tempos de Confusão. Será uma série de lições sobre 2 Pedro e Judas. Então não perca esse próximo programa e estude com ainda mais intensidade a palavra de Deus, a segunda carta de Pedro, a carta de Judas, nessa nova série de lições também. Deus abençoe a sua vida, um feliz final de ano para todos e um feliz ano novo também para todos aqueles que estão acompanhando esse programa. Até mais.